Já curtiu o nosso canal? Se não se inscreveu, por favor, se inscreva, porque esta mensagem, e especialmente esta, precisa chegar a muitas pessoas. Deus te abençoe. Oi, eu sou Simônia e rapidamente já vou passar para você o nosso assunto: divórcio. Mas que assunto mais difícil de se falar. Isso porque nos dias atuais os cristãos, os leitores da Bíblia, estão aceitando o divórcio de uma maneira muito passiva, sem levantar discussões, sem questionar os assuntos. Muitos leitores da Bíblia defendem o divórcio para o caso de adultério. Acho que eles esqueceram de ler a parte do perdão. Em inúmeros momentos na Bíblia é que homem e mulher se unam no propósito de uma só carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e serão os dois apenas uma só carne. Como um pode se separar? Como um pode ser dividido? E aí eu pergunto: você sabe quantas vezes na palavra de Deus aparece a fala de Jesus dizendo que, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, apenas uma? No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 9, diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, comete adultério. O problema é que leitores da Bíblia não são estudiosos da Bíblia. Pegam um texto isolado como contexto para endossar a sua decisão. Esse relato acontece quando os fariseus abordam Jesus querendo emboscá-lo, perguntando o seguinte: na lei de Moisés é lícito o divórcio, e o Senhor, pois, o que dizes? Jesus estava na presença dos discípulos quando foi abordado pelos fariseus. Quando ele se retratava aos fariseus, ele lhes disse: não foi assim desde o começo. Vocês viram que Deus disse: por isso deixará um homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas por causa da dureza do vosso coração é que Moisés lhes deu esse mandamento. Primeiro, o mandamento foi dado por Moisés e não por Deus. Em Malaquias 2,16 diz que eu, o Senhor Deus, odeio o divórcio, abomino o divórcio, sou contra o divórcio. Deus não aprova o divórcio exatamente porque Ele quer ensinar o perdão, a tolerância e o crescimento enquanto pessoa. É notório, todos nós sabemos que o casamento traz muito confronto. É o cônjuge reclamando que você se atrasa demais. É o cônjuge reclamando que você fala demais. É o cônjuge reclamando que você não faz nada, que você faz de menos. São tantas reclamações e tantas queixas que isso te força a tomar uma decisão. Ou você abre mão do relacionamento, faz o pedido de divórcio, ou você aprende a viver direito, reconhece que você precisa crescer, aceita o confronto e se torna uma pessoa melhor. Voltando a falar das relações sexuais ilícitas, nós entendemos que quando Jesus disse para os fariseus que não foi assim desde o começo, e que Deus queria, era o projeto de Deus, que homem e mulher se tornassem um só, em seguida ele diz, lá no livro de Mateus, capítulo 19, eu, porém, vos digo, aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, está cometendo adultério. Esta palavra foi dita para os fariseus, para aqueles que não criam em Jesus, para aqueles que não seguiam Jesus, para aqueles que abominavam a lei do Cristo, o Cristo do Novo Testamento que cumpriu o Velho, o Cristo da Bíblia que é citado de Gênesis a Apocalipse.
Esse Cristo, ele foi abominado pelos fariseus. Por isso, essa palavra foi dada a ele, porque o nosso Senhor sabia que eles não acatariam a palavra do mestre. Marcos conta a mesma história, o mesmo episódio, ele estava lá e ele viu tudo o que aconteceu. Só que Marcos acha interessante relatar o seguinte: no capítulo 9, versos 10 e 11, diz que depois que Jesus conversou com os fariseus, deixou essa palavra, em casa os discípulos perguntaram: Mestre, explica melhor essa história do divórcio porque a gente não entendeu. E aí, no versículo 10, ele diz para os discípulos: quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E a mulher que repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério também. Vamos parar para pensar. Essa fala de que o segundo casamento caracteriza adultério é dada aos discípulos. Aos fariseus, a palavra é diferente. Qual a diferença dos fariseus para os discípulos? Um grupo não segue Jesus, não acredita em suas palavras, não tem como seu mestre e seu Senhor, não vai seguir as suas orientações. O outro grupo segue, acredita, quer viver as suas palavras, quer agradá-lo, sabe que nele está a verdade. Para este grupo, o nosso Senhor sabe que não tem jeito. O nosso Senhor sabe que seus corações são duros e por causa da dureza do seu coração, ele dá uma ressalva. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, estarão em adultério. Mas para esse grupo, que é o seu grupo, aqueles que o seguem, aqueles que os servem, para esse grupo, que são os discípulos, sou eu, que é você, que somos nós, a igreja de Cristo. Para nós, a sua igreja, ele deixa bem claro: aquele que repudiar sua mulher e se casar de novo, caracteriza adultério. E nós sabemos que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Por outro lado, a gente fica chocado, porque fomos enganados até mesmo por nossa liderança, dizendo que no caso de adultério é lícito casar de novo. Porém, não podemos esquecer de um texto. O que diz a palavra em Romanos 8:1? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei da vida e do Espírito que está em nosso Senhor já te libertou da lei da morte. Jesus nos ensinou o perdão. Jesus nos ensinou a caminhar juntos. Jesus nos ensinou a tirar a capa quando alguém lhe pedir o cinto. A andar a segunda légua quando alguém te pedir para andar uma com ele. Vamos dizer não ao divórcio. Vamos aprender a ser tolerantes. Vamos aprender a conviver em harmonia, receber as críticas como um sinal, como um sinalizador de que precisamos melhorar enquanto pessoa. Só nos resta nos render diante da palavra de Deus e deixar com que o Espírito dele venha habitar em nós e nos capacitar a amar e nos capacitar a perdoar. Porque Deus habita em nós. Isso se revela através do amor e do perdão. Não adianta você dizer que serve a Deus se não é capaz de perdoar, se não é capaz de amar, se não é capaz de dizer não ao divórcio. Deus te abençoe. Obrigada por sua audiência. Tchau.